Ora, irmãos, cá estamos nós na carta aos Filipenses. Finalmente deixamos o capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3. E o Tiago, como é hábito, vai ler o capítulo todo. É a primeira leitura que vamos fazer. Vamos entrar no novo capítulo e vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Mas, naquilo a que já chegámos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus. Irmãos, chegamos ao capítulo 3 e certamente que vamos ouvir bons pensamentos que nos podem ajudar a todos nós, e certamente estou curioso também de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer através do nosso irmão Daniel. Eu vou começar por dar alguns breves pensamentos sobre o que temos aqui no versículo 1, simplesmente, mas gostava de, ao começar, de dizer que depois do apóstolo no capítulo 2 ter mostrado a importância da humildade, ele disse já que se eu tenho que ficar cá, porque partir é muito melhor, lembram-se? Já que eu fico cá, eu quero ajudar-vos, quero-vos dar conselhos. O primeiro conselho que eu vos quero dar é atitude. É ter atitude de humildade. Esta é a base de quem cá fica, dever ser humilde. O Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, quando cá estava, disse aos seus discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é de facto muito importante. A humildade está na gênese da vinda do Senhor a este mundo, quando Ele, estando cheio de glória, se despojou de tudo e se humilhou a si mesmo ao vir cá. E não faz sentido o meu Senhor ter sido tão humilde e eu não ter humildade. É uma antítese, não faz sentido. Aliás, há vários aspectos que Ele tem revelado, que Ele revelou, e que faz todo o sentido e toda a conveniência em que eu, como crente, como seu seguidor, revelo. Porque não faz sentido de outra maneira. Ainda hoje escrevi um pouco acerca disso. Gostava de chamar a vossa atenção para dois aspectos importantes que saltam logo à vista no capítulo 3. Depois da humildade, o apóstolo mostra aqui a importância do conhecimento. Nós precisamos de ter conhecimento. E em segundo lugar, depois do conhecimento, a importância do serviço.
para nós podermos servir bem, temos que saber bem. Que é para não servirmos mal. Porque quem não estiver devidamente esclarecido não poderá prestar um bom serviço. Há pessoas que o servem mal. Ele fala sobre isso. Logo no início do capítulo. E servem mal por causa da deficiência do conhecimento. E, portanto, o conhecimento é, de facto, algo muito importante. Há quem pense que o conhecimento não é importante, mas o conhecimento é muito importante. É mais importante que aquilo que vocês possam pensar. Tudo é importante. A humildade é importante. O conhecimento é importante. O serviço é importante. Tudo na vida cristã é importante. E podemos dizer que não podemos prescindir de nenhuma destas verdades e destas necessidades. Pegando no versículo 1 do capítulo 3, o apóstolo começa por dizer: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Em primeiro lugar, salta aqui o tema da carta. Está permanente. Seja no capítulo 1, seja no capítulo 2, agora no capítulo 3, de novo no capítulo 4. A alegria é a nota dominante da carta. É a carta, de facto, da alegria. Se nós pudéssemos caracterizar esta carta, diríamos que o tema dela é: seja alegre. É o que o apóstolo está aqui a dizer. Sê alegre. E sobre isso, gostava de dizer que o Senhor preparou para a vida cristã uma vida de tal maneira tão elevada que a vida cristã não faz sentido sem alegria. A alegria faz parte do pacote daquilo, das bênçãos que Deus nos dá. De tal maneira que eu gostava para vocês poderem perceber, que o apóstolo diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis. Depois de tudo o que vos possa acontecer, depois de todas as tribulações, depois de todas as dificuldades, depois de todos os problemas, resta que vos regozijeis. De facto, não há razão nenhuma para que nós não nos regozijemos. O plano de Deus para a vida cristã é uma vida de gozo contínuo. E não faz sentido nós não termos esse gozo contínuo. Depois de tudo, devemos, de facto, ter gozo. Resta também significa sobra. Quando nós fazemos uma conta dividir, vocês sabem que além do quociente e do divisor, nós temos o resto. O resto é o que sobra. Da divisão, o que sobra. Eu estou aqui a falar de matemática, tem ali o professor. Desculpa, Daniel. Mas o Daniel é que percebe disto. Mas não disse nada de errado. O resto é o que sobra. E sabem de uma coisa? O que é importante na vida cristã é sabermos que sobra-nos. O que o Senhor preparou para nós é de tal monta que sobra alegria. Isto dito de outra maneira, para vocês poderem entender, é como os lugares no céu. Sobram lugares. Eu creio que uma das razões porque o Senhor vai um dia abrir o livro da vida, no juízo final, e no juízo final, a audiência que lá está a ser julgada são descrentes, que vão ser condenados. E eu creio que uma das razões porque o Senhor vai abrir o livro da vida, que é o livro onde estão escritos os crentes, o apóstolo Paulo fala de alguns cujos nomes vai dizer aqui no capítulo 4 que estão escritos no livro da vida. E muitas vezes as pessoas têm-se interrogado: mas porquê é que perante os crentes o Senhor vai abrir o livro da vida, visto que é o livro dos crentes? Ele está com uma audiência à frente dele que são descrentes, a serem julgados segundo as suas obras, para serem condenados sem misericórdia. Porque o livro da vida é aberto. Eu creio que uma das razões, certamente que há mais, mas uma das razões, eu creio que o Senhor vai abrir o livro da vida para que eles vejam, os descrentes, as páginas em branco, as folhas que sobraram, de espaço livre, onde podiam caber os nomes deles. E eles não quiseram. Sobra espaço para descrente. É lamentável, mas é verdade. Mas quero vos dizer, irmãos, que se nós ficamos assim um bocado chocados
com o facto do descrente não aproveitar uma oportunidade tão singular, porque se de facto confirma-se aquilo que Deus disse, que não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, é lamentável poder ver que sobra tanta alegria quando nós temos tanta tristeza. O Senhor tem tanta alegria que até dá para sobrar. E nós tantas vezes mergulhamos na tristeza. E eu, portanto, gostava de deixar esta nota para nós refletirmos. No fim de tudo, de problemas, dificuldades, aflições, provas, etc., resta, diz Paulo, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. O que sobra é sempre bom. Feliz aquele que lhe sobra a alegria. Gostava também de dizer que nós podemos aplicar aqui uma coisa muito prática e muito simples, que é, estamos a chegar ao fim do ano, estamos a chegar ao fim do dia. Nós estamos a chegar ao fim do dia 2 e estamos a chegar ao fim deste ano. E convém dizer que no fim do ano resta que nos alegremos. Que no fim do dia 2 resta que nos alegremos. Que no fim da vida resta que nos alegremos. Alguns entram em pânico e estão aflitos e preocupados e tristes porque vão deixar este mundo. Resta a nós que nos alegremos. Resta, irmãos meus, que vos alegreis. Pus aqui um pensamento que já não sei o que é que eu escrevi aqui. Sabem de uma coisa? Vocês certamente que já ouviram, por exemplo, aquela história daquele... Havia um crente que era sempre muito feliz. Ele andava sempre contente. E nunca estava triste. O segredo dele, dizia ele, é que ele tinha 2 bolsos. E tinha um bolso roto e um bolso bom. As coisas más metia no bolso roto. E as coisas boas metia no bolso bom. Quando chegava ao fim do dia, ele ia consultar os bolsos. Quando chegava ao bolso roto, que era das coisas más, chegava lá, não tinha lá nada. E quando chegava ao bolso bom, tinha lá as coisas boas todas. E ele regozijava-se. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis. E nós devemos ter este mesmo espírito, que é muito importante. Gostava também de dizer outra coisa importante, que é o seguinte. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis. Quantas vezes eu vejo pessoas a sofrer com dificuldades, com problemas, perante perdas, ou porque morreu alguém da família, que lhe era querido, ou porque teve este problema ou aquele problema, e alguns, para os animarem, chegam ao pé deles assim: coragem, força, ânimo. O apóstolo não chega aqui aos crentes filipenses assim: regozijem-se, força, ânimo. Não é assim que ele diz. Regozijai-vos no Senhor. Eu chegar ao pé de um indivíduo que acabou de perder um familiar e chego ao pé dele, ou teve uma outra perda qualquer, um outro problema qualquer, e chego ao pé dele: força. Mas força como? Ele está fraco. Como é que ele pode ter força? No Senhor posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas no Senhor. É nesta carta que também lemos isso. Devemos lá chegar. Eu posso todas as coisas no Senhor. E, portanto, regozijai-vos no Senhor. Outra coisa muito importante. Regozijarmos-nos não nas bênçãos, mas regozijarmos no abençoador. Não é regozijarmos no trabalho. Não é regozijarmos no dinheiro. Não é regozijarmos na família. Mas no Senhor. Não é regozijarmos nas circunstâncias. Em suma, se o meu regozijo depende de circunstâncias, as circunstâncias rapidamente se alteram. Eu tenho dinheiro hoje e posso não ter amanhã. Eu tenho família hoje e posso não ter amanhã.
Eu posso ter isto hoje e não ter isto amanhã. Mas há uma coisa que eu vos posso garantir. Eu tenho o Senhor todos os dias. E se eu me regozijar no Senhor, eu tenho alegria garantida permanentemente. Este era um outro aspecto que eu gostava também de salientar. Depois diz ele aqui, portanto, no Salmo 33, versículo 21, muito rapidamente, Salmo 33, versículo 21, nós lemos assim. Reparem o que o salmista diz nesta passagem. Ele diz assim: nele se alegra o nosso coração. Nele, no Senhor. Nele se alegra o nosso coração. Porquê? Porquanto temos confiado no seu santo nome. Portanto, nós vemos aqui nesta passagem que nos alegramos nele porque temos confiado nele. Isto é tudo uma questão de confiança. Ou nós confiamos nele, ou não confiamos nele. E se confiarmos nele, podemos ter a certeza que temos alegria garantida. Outra passagem que eu gostava de salientar, portanto, podemos dizer que a raiz da fé, a raiz da confiança, produz a flor da alegria. Se nós confiamos, se temos fé, se confiamos nele, podemos ter a certeza de que vai florir a alegria na nossa vida. Quero também salientar que a dúvida, que é o contrário da confiança, gera a dor, gera a amargura, gera dificuldades, gera problemas. A confiança cria alegria. Por isso é que a Bíblia diz várias vezes que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Ou seja, é felicíssimo. E vocês sabem que a dúvida é terrível. E sabem como é que a dúvida começou no Jardim do Éden e os frutos que ela produz. No Salmo, penso que 13, 18, já nem sei, já vamos ver. No Salmo, ou é 13 ou 18, eu às vezes escrevo que nem eu próprio sei o que é que escrevo. É o Salmo 13, versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Eu confio, o meu coração se alegrará. Estão a ver aqui o princípio? O mesmo princípio nós temos aqui nesta passagem. Por último, gostava de dizer o seguinte ainda sobre o capítulo 3, versículo 1 de Filipenses. O apóstolo fala aqui numa coisa muito importante e que tem a ver com isto que ele diz na segunda parte do versículo. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Vocês sabem de uma coisa curiosa? Quando eu comecei a pregar, e já lá vai uns anos, eu tinha receio de me repetir. Agora que passaram estes anos todos, com a experiência que pela graça de Deus eu tenho adquirido e com aquilo que o Senhor me tem ensinado, eu agora tenho receio de não repetir. Eu quero repetir. E repetir, e repetir, e repetir, porque é segurança para os crentes. Cheguei já à conclusão de que às vezes tem incomodado adquirido que toda a gente sabe, e são todos uns ignorantes. Cheguei à conclusão que dizer só uma vez não chega, que dizer 10 vezes não chega, nem 20, nem 30, e que às vezes, depois de ter repetido tantas vezes, as pessoas continuam a não saber e a ignorar. Vocês sabiam que nós sabemos mais do que o que vivemos? Pensem nisto. Eu sei mais do que aquilo que eu vivo. E, portanto, deixai-me dizer que eu preciso ter muito conhecimento
muito, cada vez mais, para que o nível da minha vivência aumente e suba. Vocês sabiam que nós ouvimos mais do que queremos? Vocês sabiam, a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, mas vocês sabiam que a quantidade de informação que nós ouvimos é superior ao produto da nossa fé? Nós precisamos de ouvir mesmo muito e repetidas vezes para que o nível da fé suba. A repetição é indispensável para que as verdades de Deus sejam implementadas na nossa vida. Daí que o apóstolo sabia muito bem a importância da repetição. E por isso ele dizia: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Isto é segurança para vós. Quantas vezes ele escreveu aqui acerca da alegria? Quantas vezes ele diz nesta carta: regozijai-vos? No fim de tudo, resta que vos regozijeis. Chega a uma certa altura, lá mais à frente, ainda não chegamos, vamos lá chegar, ele vai dizer assim: regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Estão a ver ele a repetir? E deixar-me dizer uma coisa. E quando a gente olha à nossa volta no mundo cristão, o que é que a gente vê? Vê de facto uma alegria correspondente àquela que ele diz aqui? Não. Parece que ele ainda não disse tudo quanto devia ter dito. Se calhar devia repetir-se mais. Parece que nós ainda não percebemos que há alegria de sobra. Parece que ainda não percebemos que há alegria de sobra. Que há alegria que sobrepuja toda a dor. Que há alegria que sobrepuja toda a dificuldade. Que há alegria que sobrepuja todo o problema. Mas isto só em Cristo é que existe. Um dia o Senhor Jesus Cristo profeticamente disse: ó vós que passais pelo caminho, vede se há dor como a minha dor. Não há dor, nunca houve, nem nunca haverá dor semelhante à dor do Senhor Jesus Cristo. Mas é que ninguém tenha dúvidas disto. No entanto, lemos assim na carta aos Hebreus: pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta. Pelo gozo. O gozo leva a enfrentar a pior dor com vitória. Já perceberam a importância da alegria? Do Senhor. No Senhor. Já perceberam porque é que o servo de Deus do passado disse: a alegria do Senhor é a minha força. Força que sobrepuja o maior problema, a maior dor, a maior dificuldade. A alegria do Senhor. Quanto compreendem as pessoas? Qual é a medida de compreensão que as pessoas têm? Quanto é que as pessoas retêm do que ouvem? Acham que vamos compreender e vamos reter se ouvirmos pouco? Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu vou já calar, mas o Daniel já vem para aqui. Vocês não imaginam isto que eu vos vou confidenciar. Nada especial. Mas é uma realidade. Vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu comecei a compreender bem depois de muito ouvir. Passado anos. Coisas que eu podia ter apreendido logo. Talvez.
Ou talvez não. Foi preciso eu ler repetidas vezes. Ouvir repetidas vezes. Até que surgiu luz. Isto é verdade, irmãos. Isto que está aqui não está aqui escrito por acaso. Repito. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Ponto 1. Ponto 2. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas. Porque, diz ele, é segurança para vós. Quanto à repetição, leiam o livro do profeta Isaías, capítulo 28. No livro do profeta Isaías, no capítulo 28, já agora, não sei se vocês sabem, mas a palavra segurança, que é segurança para vós, na língua original, na língua grega, o termo que é lá utilizado para segurança, significa guarnição militar, ou seja, fortaleza. Ou seja, defesa, proteção. O nós ouvirmos repetidamente as verdades, ao fazermos, estamos a erigir uma fortaleza à nossa volta. Para que quando os falsos ensinos e ensinadores nos surgem, os possamos detectar. Conhecimento. Precisamos de conhecimento. Precisamos de humildade. Precisamos de conhecimento. Para conhecimento temos que ouvir muito. Paulo diz aqui que tem necessidade de escrever muitas mesmas coisas. Para conhecermos, apreendermos, captarmos conhecimento e o conhecimento aumentar. Já reparastes a importância do Espírito de Deus, a importância que o Espírito dá a estas verdades, quando ele dirige a pena de Paulo para dizer: querem que eu fique cá? Quero-vos ensinar uma coisa. Primeiro, humildade. Segundo, conhecimento. Porquê? Porque se alguém começa por conhecer sem ser humilde, é o cabo dos trabalhos. Quantos há que conhecem muito e até pensam que são Deus? No seu orgulho, na sua vaidade, convencendo-se que são alguma coisa não sendo nada. Por isso, irmãos, comecemos pela humildade. E depois muito conhecimento. Se somos humildes, muito conhecimento. Conhecimento não vai atrapalhar. Mas conhecimento sem humildade é perigoso. Conhecimento sem humildade é perigoso. Por isso, Paulo fala primeiro na humildade. E a seguir, então, agora venha ao conhecimento. O humilde pode conhecer sem problema. Mas o não humilde, o conhecimento pode ser muito perigoso. E a passagem que eu disse está em Isaías, no capítulo 28, e no versículo 10, que diz assim: porque é mandamento sobre mandamento. Reparem no versículo 9. A quem, pois, se ensinaria a ciência, o conhecimento? A quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento. Sabem que isto é progressivo. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Eu tenho 2 vezes isto repetido. A vossa Bíblia também tem? Então já vi que vocês têm uma Bíblia fiel. Um pouco aqui, um pouco ali. Isto é trabalho de paciência. Vocês não pensem que um santo se edifica numa noite. Um santo edifica-se numa vida. É com pequenos passos. Este estudo bíblico é mais um. Que Deus nos ajude. Força, Daniel. Muito boa noite. Vou tentar ser breve. Gostava de falar sobre esta expressão que lemos aqui. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Isto é escrito por um homem privado da sua liberdade, privado de ter uma vida amorosa,
privado de ter amigos, privado da sua saúde, privado de um certo estatuto social que tinha quando ainda antes de se converter, privado de uma situação financeira razoável, ainda assim ele diz: regozijai-vos. Mas ele diz: regozijai-vos, é preciso que nos regozijemos nas razões corretas. Porque ele regozijava-se, isto é uma palavra difícil de dizer, mas ele alegrava-se muito no Senhor. Porque se ele fosse olhar às circunstâncias, realmente não tinha razões para se alegrar de maneira nenhuma. Por isso é muito importante que nós saibamos onde nos devemos alegrar. Porque isso é segurança para nós. Porque se nós não nos regozijarmos na pessoa certa, em alguém que não muda, no qual não há mudança alguma, a vida pode mudar, pode dar muitas voltas. E nós temos o caso de Jó. Jó passou por aquela provação tremenda, porque o diabo quis tentar mostrar a Deus que Jó era fiel porque tinha aquelas coisas todas. Então, a dada altura vieram uns povos inimigos e tiraram-lhe os bois e os moços. Caiu um raio do céu, levou as ovelhas, os camelos também, depois os filhos e depois a saúde. Isto parece-me quase que Deus está... Desculpem lá, eu vou fazer um pouquinho de humor aqui com esta situação. Não tem grande piada, mas é quase como que Deus a brincar com o diabo a dizer assim. O diabo levava-lhe os bois e disse: está frio. Ovelhas, gelado, não estás nem perto daquilo que te faz com que o Jó seja fiel. Camelos, estás muito longe. Filhos, também não é isso. Saúde, também não. Porque ele regozijava-se no Senhor. Ele dizia mesmo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque este homem tinha os bolsos, como diz o irmão Carlos, ele percebia bem o que tinha. Só que o nosso problema é que nós temos os nossos bolsos trocados. Acontece-nos qualquer coisa má e nós vamos pôr no bolso que não está roto. Falamos das bênçãos do Senhor, está bem, já sei. Pensamos que sabemos. Vai lá para o bolso roto e depois esquecemos de, como diz aquele cântico, de contar as bênçãos. Cada bênção nos convém contar. Porque se nós pararmos um bocadinho para pensar no que temos, nem sei de que é que nos queixamos. Há um outro exemplo que eu gostava de vos falar, de Abacuque. Eu agradeço ao irmão Carlos por não esgotar o assunto todo e deixar-me alguma coisa para falar. Houve um homem que não revelou grande conhecimento, mas não revelou muita humildade, que foi o René Descartes. E ele tinha a presunção de dizer que não expunha tudo porque queria deixar algumas coisas para os outros descobrirem. Não queria dizer ele a descobrir tudo, que era para os outros depois descobrirem. Isso é um bocado de presunção, mas agradeço ao irmão Carlos não ter-me dado a oportunidade de falar então deste versículo. Abacuque 3. Abacuque 3, não é que ajude muito, mas Abacuque está entre Naum e Sofonias, não é? Não sei se serve de grande ajuda, mas Abacuque 3, 17. Para a semana tu começas. Para a semana não. Para a semana vou estar noutro lugar, se Deus quiser. Abacuque 3. Portanto, porquanto... Não, Carlos, não era com essa intenção. Não. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja vacas, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Figueira, vide, oliveira, campos, ovelhas, vacas. Se tudo isto desaparecesse, no entanto, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Atenção, estas coisas são ditas, tanto a experiência de Jó, como a experiência de Abacuque, são de pessoas que viveram noutro programa, no programa profético. Eles não tinham
não estavam abençoados com todas as bênçãos espirituais, como nós vemos na palavra de Deus, a realidade na qual nós estamos agora inseridos. Ainda assim, eles diziam isto: eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Eu às vezes fico estarrecido comigo, e com os crentes em geral. Nós não damos valor ao que temos. O quão privilegiados somos por vivermos neste presente tempo, em que Deus derramou toda a sua graça sobre nós. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E é extraordinário, como nós lemos, o salmista diz, no Salmo 119, vou ler rapidamente. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. E diz também: ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. E dizia o salmista isto sobre o quê? Sobre a palavra de Deus completa, como nós já temos agora, que nos fala da sua salvação tão grandiosa, de todas estas bênçãos com as quais nós estamos abençoados. Não, fala a lei, que era conjunto de mandamentos. Nós vamos agora para a lei e vemos ali uma série de mandamentos. Como é que alguém pode ter prazer? Podemos pensar, se este homem de Deus tinha prazer na lei de Deus, quanto mais prazer deveríamos ter nós na palavra de Deus. E às vezes tomamos isto por adquirido. Nem damos o devido valor à palavra de Deus. Por isso nós devemos pensar, se estes homens se alegravam no Senhor e não tinham o conhecimento que nós temos agora, não tinham as bênçãos que nós temos agora, muito mais razões temos nós para darmos graças a Deus pelo que temos. E atenção, ainda que a única bênção que nós tivéssemos sido abençoados fosse não ir para o inferno, já era muito bom. Mas Deus tem muito mais. E é à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, conhecendo, que nós vamos poder perceber que bênçãos é que nós temos. Justificados. Cordeiros com Cristo. Santificados. São inúmeras bênçãos que nós temos e ainda nos queixamos. O problema é que nós não as conhecemos. Muitas vezes não investimos o suficiente em conhecê-las, em compreendê-las, em assimilá-las, em entrar nesta compreensão de como Deus age hoje e de que o nosso bem-estar não é o principal, não deve ser o físico, não deve ser o material, deve ser o espiritual. É que depois não estamos seguros. Não há esta segurança para nós. Porquê? Porque também não damos tanta importância quanto isso. Estamos mais ocupados com outras coisas que não estudar a palavra de Deus, com procurarmos conhecer as bênçãos. Porque se nós não sabemos sequer que bênçãos temos com as quais nós fomos abençoados, como é que podemos dar-lhes o devido valor? Fiquemos só com isto na nossa mente, a pensar um bocadinho. Vocês devem se lembrar daquele cântico, ao quanto devemos por todas as bênçãos do seu grande amor, não é? Como é que diz o cântico? Exultai, exultai vós filhos de Deus. Aquele cântico diz: ao quanto devemos ao nosso Senhor por todas as bênçãos do seu grande amor e pelas promessas que vamos gozar, mais bênçãos eternas no seu santo lar. Isto foi escrito por uma mulher que tinha uma vida regalada? Não. Pela Fanny Crosby, cega desde a sua infância. E ela podia dizer todas estas bênçãos. Ao quanto devemos ao nosso Senhor por todas as bênçãos. Não foi dito por uma pessoa que a vida lhe corria de feição. Não. Ela aprendeu desde pequena a regozijar-se em quem? No Senhor. Porque as suas circunstâncias... Ora, não é... Tanto ela como Paulo podem dizer, ora, pelas circunstâncias não vou lá. E se nós regozijarmos nas circunstâncias, se nos regozijarmos, se este Abacuque se regozijasse nas figueiras, nas vides, nas oliveiras, nos campos, nas ovelhas, nas vacas, elas podiam ir. Quando o diabo atingiu Jona em todas aquelas
coisas que ele tinha, ele podia ter tirado tudo e mais alguma coisa que ele tinha, mas não lhe tirava o essencial. Lá ele não toca. O tesouro. Onde quer que seja que tenhas o teu... quer que seja que tenhas o teu coração, aí estará o teu tesouro. E assim, ali não podia tocar. Não podia tocar. Queria então falar só mais uma coisa, para terminar. Estás à vontade. Mas não posso dar muito. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é a segurança para vós. Muitas pessoas estão preocupadas em conhecer coisas novas. E conhecer coisas novas ainda antes de ter assimilado as primeiras coisas. Lá está. Querer partir para uma fase seguinte sem ter consolidado bem a anterior. Há uma música de um cantor que gosto muito que ele diz a dada altura: não vale a pena pregar sobre Mateus se ainda não leste Marcos. É uma pequena brincadeira que ele diz, que nos deve levar a pensar o seguinte: não devemos partir para coisas, a querer saber coisas muito mais acima, sem termos consolidado bem as coisas básicas. Infelizmente há alguns, mesmo crentes, que querem coisas novas. E neste momento sei que há alguns que andam a enveredar por caminhos muito perigosos. Porquê? Porque as coisas que sempre aprenderam já não chegam. Querem ir mais longe. Meter-se em coisas que não ouviram. E isso de querer sempre coisas novas. Eu quando penso em pessoas que estão sempre à procura de coisas novas, coisas diferentes daquilo que já aprendemos, faz-me lembrar umas pessoas de quem até vos falei na semana passada, os atenienses. Não é? Falei na semana passada dos atenienses que eram um pouco supersticiosos. E que nós, crentes, também podemos ser um pouco supersticiosos. Lemos aqui em Atos 17, 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Queriam coisas novas. Novidades. As notícias de ontem já não interessam. Queremos coisas novas. Então, chegou ali Paulo, era uma coisa nova e deram-lhe a oportunidade de falar. Se calhar no dia a seguir já não queriam ouvir. Porquê? Porque já ouvimos isto. Queremos coisas novas sempre. Mas nós devemos dar valor às coisas antigas. Às coisas que sempre estão escritas na Palavra de Deus há tanto tempo. E que Deus nos livre de alguma vez nos tornarmos insensíveis perante estas verdades tão preciosas. Que Deus nos livre de alguma vez nos pensarmos: sim, o Senhor morreu por nós. Mas isso eu já sei, já estou farto de saber isso. Mas isso é a verdade mais preciosa que nós temos. Da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos livre de alguma vez esta verdade se tornar, e desculpem lá a expressão, maçadora para nós. Já sei isso. Já ouvi isso tantas vezes. Já sei isso de cor. Mas será bom se nós soubermos de cor, porque é segurança para nós depois. E sobre isto de ser segurança para nós, queria dizer-vos o seguinte: se nós realmente alimentarmos a nossa mente e o nosso espírito com a Palavra de Deus, com aquilo que realmente interessa, repetindo, até decorarmos, isso vai ser segurança para nós. Porque nos momentos difíceis podemos agarrar-nos às promessas que Deus tem na sua Palavra. Quantas pessoas ficaram cegas e depois tiveram-se de valer dos versículos que aprenderam? Ou pessoas que ficaram privadas da Palavra de Deus. Imaginem o que seria da vossa fé se vocês não pudessem, por alguma razão, abrir a Palavra de Deus e ler e estudar. Safavam-se com o que têm na cabeça? Conta-se a história de um prisioneiro de guerra que ficou numa solitária, numa prisão muito restrita, e ele, para não conseguiu manter a sua sanidade mental mais ou menos intacta, dentro do que é possível de quem está numa solitária durante muito tempo, ele desenhou, não sei se no chão ou a algum lado, um teclado, como um teclado de um piano, e como tinha na sua mente bem gravadas as notas musicais, tocava. Mas isto porquê? Porque tinha assimilado aquilo, tinha decorado as notas musicais e conseguiu na sua mente reproduzir os sons. Isto ajudou a não ficar tolinho. Uma pessoa presa numa solitária
corre o risco de ficar assim. E nós, será que se ficássemos privados de ter a palavra, de ter este bem tão precioso que nós temos, será que com o conhecimento que nós temos, por vezes, fruto de repetir muitas vezes a mesma coisa, de ouvir a mesma coisa semana após semana, já repararam, há uma coisa que nós fazemos todos, tantas vezes, pode parecer que, outra vez, já fizemos tantas vezes, na ceia do Senhor. Sempre a mesma coisa. Sempre a cantar cânticos, sempre a lembrar a morte do Senhor. Se calhar, a dada altura, até nos podemos fartar. Será possível? Nunca nos aborreçamos de fazer este memorial tão precioso. Esta recordação, como diz um cântico também, uma recordação tão santa de Nosso Senhor. Mas podemos cair ao perigo de chegarmos ao ponto. Já estou farto sempre. Já celebrei a ceia do Senhor tantas vezes, já fico aborrecido. Mas é sempre a mesma coisa. Mas é segurança para nós. Porque a nação de Israel caiu nesse erro. A dada altura, o Senhor, também já falei nisso na semana passada, todos os dias, exceto um, mandava-lhes o maná. Uma coisa tão preciosa, uma comida tão nutritiva para eles, que era totalmente suficiente para satisfazer as suas necessidades físicas. E o que é que eles disseram? A dada altura. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E será que nós podemos dizer, depois de ouvir... Já ouvimos tantas vezes a mesma coisa. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Que Deus nos livre de dizer semelhante blasfémia. Esta é a palavra de Deus, que deve ser preciosa para nós, todos os dias. E ainda que ouçamos a mesma coisa, pensemos... Se acontecer alguma vez, o irmão Carlos Oliveira ou outro irmão dar a mesma mensagem outra vez, qual é o problema? Tens problemas em dar a mesma mensagem num sítio e noutro? No mesmo sítio. É segurança. Porque quando nós estudamos o mesmo assunto várias vezes, é segurança para nós. Ler estes versículos, vez após vez, é segurança para nós. Termos andado este ritmo, devagarinho, como eu também tive a oportunidade de dizer na semana passada, devagarinho, parece que não estamos a ir a lado nenhum. 3 meses para avançar uma dúzia de versículos. Isto assim nunca mais acabamos. E se não acabarmos, não há problema nenhum. É segurança para nós, porque graças, como tive a oportunidade de vos dizer na semana passada, graças a ter lido mais pausadamente, mais devagarinho, a pensar mais versículo a versículo, pensamento a pensamento, a minha visão da vida cristã mudou. E creio eu, pelo menos em teoria, depois a prática também é importante, pelo menos em teoria, eu compreendo um pouco melhor o que é que Deus pretende para mim. O que é que Deus espera de mim e o que é que eu posso esperar de Deus. Porque se não lermos a palavra de Deus, se nos aborrecermos de ouvir sempre as mesmas coisas, não vai haver segurança para nós. Porque a dada altura acontece uma situação difícil e nós pensamos, se não tivermos este pensamento que Paulo tinha, das prioridades que Paulo tinha, podemos ficar desanimados. E lá se vai a nossa esperança, lá se vai a nossa fé. Porquê? Porque não está afirmado no sítio correto. Um último pensamento sobre, que eu não disse há pouco, sobre esta história das bênçãos. Queria só dizer uma coisa que não me levem a mal, principalmente quando escrevo, que uma pessoa quando escreve está mais pausada, se eu não desejar muitas bênçãos do Senhor aos irmãos. Se alguém me disser que Deus te abençoe, sou capaz de dizer, Ele tem. Já abençoou com todas. Eu não preciso de mais bênçãos do Senhor. Alguém precisa de mais bênçãos? Alguém precisa que o Senhor o abençoe mais? Não, nós precisamos compreendendo o que está aqui escrito, conhecer e apropriar
tomar para nós as bênçãos que Deus nos tem dado. Estão todas. De sobra. De sobra. Resta, irmãos, que nos regozijemos no Senhor e que nos apropriemos de bênçãos tão preciosas com as quais Ele nos tem abençoado. Estudemos, pois, a palavra de Deus, não só uma ou duas vezes por semana, mas a cada dia, que ela possa passar daqui para aqui, para depois passar para as nossas mãos, para os nossos pés, para aquilo que nós fazemos. Graças a Deus por o estudo da sua palavra. Eu gostava apenas de, porque vem a propósito, relativamente àquilo que ouvimos do nosso irmão Daniel, relativamente à importância de nós memorizarmos a palavra de Deus, porque nos pode ser útil em determinadas circunstâncias. Ele citou um prisioneiro de guerra, não foi? Eu gostava de dizer que ainda recentemente noticiamos no site da igreja uma iraniana, uma rapariga nova, que foi presa no Irão e que na sua cela, na sua solitária, escrevia os versículos que ela tinha na mente e que foram alimento para ela e testemunho para os que depois por lá passaram, certamente. Gostava também de dizer que dou graças a Deus, continuo a dar graças a Deus por estarmos aqui, Daniel, e por podermos juntos estudarmos a palavra de Deus desta forma, que torna a palavra de Deus tão viva, tão maravilhosa. E está descansado que eu não vou esgotar a palavra de Deus. E tu sabes disso, eu compreendi-te, mas já agora só dizer isto também é importante. Eu não vou esgotar a palavra de Deus, porque até hoje, e já passaram muitas gerações de crentes ao longo da história, o conjunto deles todos não o conseguiu fazer, não era eu que o ia fazer. E nunca ninguém o irá fazer. Como diz o salmista, o mandamento do Senhor é amplíssimo. O que pode acontecer de esgotamento é esgotar a minha sapiência. A minha sapiência é que se esgota. A minha. Daí a necessidade de aumentarmos no conhecimento, crescermos no conhecimento, estudarmos a palavra de Deus. Mas dou graças a Deus, sinceramente, irmãos, devemos dar muitas graças a Deus por este espaço, por este tempo e pela forma como o Senhor tem sido misericordioso connosco. Em nos ter trazido o Daniel para juntos estudarmos a palavra de Deus e assim sermos mais enriquecidos, não tenho dúvidas quanto a isso. E vamos terminar com a oração. Vou pedir ao Tiago para vir aqui orar, o Tiago Silva, se faz favor. Ele vai orar. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso amado Pai, te queremos dar graças, Senhor, por mais um dia, Senhor, pela exposição da Tua Palavra, Senhor, e pela maneira como Tu tocas no nosso coração, Senhor. Que nós tenhamos sempre o desejo, Senhor, e a vontade de nos entregarmos plenamente à Tua Palavra, Senhor, e viver nela. Senhor, que ela ganhe vida em nós, Senhor, porque é ela que nos faz caminhar, Senhor, no caminho reto. Senhor, no caminho reto que leva à porta estreita, Senhor. Senhor, que Tu toques no coração de todos aqueles, Senhor, que aqui estão presentes e também abençoa aqueles que aqui não estão, Senhor, para que eles tenham sempre vontade de servir, Senhor, e expor a Tua Palavra, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, a luz deste mundo, Senhor. Que nós possamos refletir a Tua luz, Senhor, porque nós não somos nada sem Ti, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Abençoa-nos, pois, Senhor, por mais um dia, Senhor, e guarda-nos de todo o mal, Senhor, que seja connosco. E tudo pedimos, Senhor, dando graças por todas as coisas, no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.